Olá, eu sou a professora Júlia Mariano e agora eu vou fazer a apresentação de um trabalho acadêmico, um artigo que se chama Homem pode bordar? Representações de gênero no gesto de bordar. Para que esse vídeo seja acessível a mais pessoas, ele está contando com uma legenda para pessoas surdas ou ensurdecidas e eu vou começar fazendo uma audiodescrição minha. Então, eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos negros, enrolados na altura dos ombros. Eu tenho olhos escuros, estou usando um batom cor-de-rosa e brincos prateados. Eu uso, neste momento, uma blusa rosa de tricô de gola alta e, por cima dela, uma blusa de renda clarinha, quase branca. Eu estou numa sala, num ambiente de trabalho, e entra uma luz aqui pela lateral minha direita, tá? Eu vou começar a apresentação agora, é um PowerPoint, e eu vou falando sobre o que está nele para as pessoas que não conseguem acompanhar. Então, esse trabalho, ele faz parte de uma pesquisa de doutorado que eu estou realizando na Faculdade de Artes Visuais da UFG, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Ele se chama Histórias de Mulheres Entrelaçadas pelo Avesso, Aprender e Experienciar Biografemas, Bordografados e Fotobordados. Então, esse trabalho aqui que se chama Homem Pode Bordar? Representações de gênero no gesto de bordar, ele faz parte dessa pesquisa doutoral. Eu sou vinculada à Universidade Federal de Goiás, pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, e também à Universidade Estadual de Goiás, onde eu sou professora do curso de Cinema e Audiovisual. Esse trabalho, ele começou durante a pandemia, né, em 2019, e eu estava na minha casa com as minhas duas filhas, na época uma tinha 3 anos e a outra 5, e eu chamei elas para verem uma imagem que apareceu no meu Instagram, que era essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é um bordado de uma rosa, cor de rosa, com folhagens. Embaixo está escrito o número 13-09. E aí eu chamei todo mundo para ver essa imagem, e aí quando eu fui ver, eu percebi que ela era de um amigo meu chamado Josier. E eu fiquei bem impressionada, né, porque ele fazia doutorado comigo na época, mas ele tinha começado a abordar em 2019, né, e isso já era início de 2020. E aí eu fiquei impressionada com isso, e aí comentei, nossa, esse trabalho é do meu amigo Josier. E aí a minha filha mais nova, a Maite, ela questionou, ela falou, amigo, mamãe? E aí eu disse, sim, amigo. Ela falou assim, nossa, mas homem pode bordar? E aí eu fiquei impressionada também com a pergunta dela, né, de se homens poderiam bordar, e fui pensar que talvez ela tivesse essa imagem na cabeça da proibição dos homens bordarem, né, de apenas mulheres bordarem, por causa do cotidiano familiar, né? Então eu sou uma pessoa que bordo, a minha avó faz crochê, a outra avó dela, a avó dela faz costura. Então, fiquei pensando que a partir do cotidiano familiar ela tivesse essa impressão de que apenas mulheres bordassem. Mas aí eu avancei um pouco nessa pesquisa e comecei a pensar nessas questões de gêneros, né? Das pessoas acharem, ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso mulher pode fazer, isso mulher não pode fazer. E aí eu cheguei num trabalho da Chimamanda Adichie, que ela pergunta, e se criássemos nossas crianças ressaltando seus talentos e não seu gênero? E se focássemos em seus interesses sem considerar o gênero? E aí eu comecei a pensar que talvez essa representação do que o bordado é uma atividade feminina tivesse a ver também com os livros literários. E aí eu fui atrás dos livros que eu tinha na minha casa. E aí eu encontrei esse aqui, que se chama Os Bordados da Vovó, que é da escritora Ni Ribeiro. E o livro começa assim: a menina vê a avó bordando e não entende nada. Depois eu encontrei um outro livro, também na minha casa, que se chama O Bordado Encantado, que é um reconto do Edmir Perrotti. E já no começo do prólogo, a gente lê a seguinte escrita: era uma vez uma viúva muito pobre que vivia num longínquo e montanhoso país. Para sustentar os filhos,
bordava pedaços de seda e vendia-os no mercado da aldeia vizinha. Encontrei outro livro lá em casa, chamado A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Nesse livro, já nos primeiros pontos da narrativa, eles se dão quando a narradora anuncia que a moça acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se no tear. E aí eu encontrei outro livro, também da Marina Colasanti, que se chama Mais de 100 Histórias Maravilhosas. E nesse livro, ela tem 2 contos lá. Um deles se chama Além do Bastidor, e ele começa assim. Começou com linha verde, não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde. Verde brilhante. Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto, com as pontas dobradas, como se olhasse para alguma coisa. Já em outro conto, chamado Fio Após Fio, no começo da narrativa, ela se dá da seguinte forma. Todas as tardes, na noite mais alta do castelo de vidro, Nemésia e Glochinha bordavam. E aí eu encontrei ainda mais um livro, Ponto a Ponto, da Ana Maria Machado. E nesse livro, ela tem várias narrativas em que as personagens femininas, elas lidam com o universo têxtil. Então, na primeira delas, é assim. Era uma vez 3 irmãs que passavam o tempo todo fiando o fio da vida das pessoas. Numa outra narrativa, ela começa da seguinte maneira. Era uma vez uma rainha que passava os dias na frente de um tear fazendo uma tapeçaria. Em outra narrativa, quando a princesa chegou no alto da torre, encontrou uma velha fiando diante de uma roca. Em outra página, com as mãos feridas, os dedos ardendo, a menina continuava dia e noite, mal parando para dormir. Desfiava os talos de urtiga, montes e montes de talo que trouxera do bosque. Formava fios, fazia meadas, enrolava em novelos. Em outra narrativa, o rei então trancou a camponesa num salão enorme lá no alto da torre, no meio de um monte de palha que chegava até o teto, e ordenou que até o amanhecer ela fiasse aquela palha toda, fio a fio, fiapo a fiapo, até transformá-lo em ouro. Uma outra história começa assim. Há muito tempo, vivia uma moça que era a maior tecelã do mundo. Os tecidos e as tapeçarias que fazia eram tão deslumbrantes que todo mundo se admirava e jurava que nunca tinha visto nada assim tão perfeito. E por fim, existe uma última história que começa da seguinte maneira. Era uma vez uma moça preguiçosa que não gostava de tecer. E aí, ainda durante esse período pandêmico, as minhas filhas pediram para aprender a bordar. Então, eu procurei alguma ferramenta que pudesse fazer com que elas, que eram crianças de 3 e 5 anos de idade, pudessem bordar. Então, eu achei telas de talargaça, fios mais grossos, como lãs, e agulhas sem pontas. E aí, elas não só aprenderam a bordar, como também tiveram a oportunidade de ensinar o pai a bordar. E aí, foi uma experiência muito bacana. E aí, muitos anos depois, já essa história que eu contei agora foi de 2020, já em 2024, eu fui participar de uma atividade na escola das minhas filhas, e a mais nova, né, que era a que tinha feito a pergunta anteriormente, se homens podiam bordar, ela foi me mostrar um cordel que ela tinha feito. E ela ficou um pouco apreensiva se eu ia gostar do texto que ela tinha escrito, né? E eu fiquei assim preocupada, por que ela não gostaria do texto, né, que ela tinha escrito? E o texto é assim, uma parte do texto, né? Na verdade, ela começa assim: família. Maite, Alice, Júlia e Marcelo formam minha família. E lá termina a rima de menina. Minha mãe é professora e faz artes manuais.
Meu pai é divertido e faz o nosso mundo colorido. E aí eu fui indagá-la por que ela estava achando que eu poderia não gostar. E aí eu percebi que ela estava compartilhando com as pessoas uma coisa que era muito íntima minha, que era o fazer as artes manuais. Então, enquanto professora, eu estou em ambientes públicos, eu estou dando aula, palestras, fazendo oficinas. E as artes manuais, ela entendia que era algo da minha intimidade e que por isso não poderia ser compartilhado. E aí eu fui atrás, então, de textos acadêmicos para poder dar corpo a essa narrativa. E aí eu começo a pensar sobre um texto do Paulo Freire e do antropólogo Faundés, para a gente pensar, né, o que é a pergunta, né? E aí o Paulo Freire, ele alerta para que a gente precisa se espantar diante das perguntas. E ele lembra que a gente precisa começar a aprender a partir da pergunta, de uma curiosidade. E ele aponta que é mais importante a pergunta do que a resposta. Porque muitas vezes essas respostas são provisórias. E é a pergunta que faz a gente continuar buscando essas respostas, continuar nessas buscas de alternativas, né? Para a gente poder chegar em outros elementos. E aí eu encontro também um texto da Ivone Gebara e da Débora Diniz, que elas falam o seguinte, que a gente tem que aprender primeiro a perguntar. E perguntar e responder para a gente mesmo. E nós devemos ser muito gratas se as outras pessoas também fizerem essas mesmas perguntas e respostas, porque a partir disso a gente vai poder criar respostas coletivas. E aí a Ivone Gebara diz que nenhuma resposta ela é definitiva, ela é completa, e que as nossas respostas são sempre ensaios e são sempre limitados. E aí, eu encontrei uma pesquisadora chamada Maria do Carmo Guimarães Pereira, que ela vai pesquisar sobre a história do bordado, e ela diz que o bordado existe desde tempos muito remotos. Então, ela fala que em escavações arqueológicas na Dinamarca foram encontrados vestígios de bordados nos primeiros séculos da Idade de Bronze, né? Então, entre 1500 e 500 a.C. E no período anglo-saxônico também, no período viking. Isso a gente está falando de uma época de 400 a 1042 depois de Cristo e também de 800 a 1050 depois de Cristo. E aí ela fala que também, já na Idade Média, que são os séculos 5 ao século 15, existem alguns documentos que nos deixam saber sobre bordadores, no masculino mesmo. E aí tem um antropólogo português chamado Jean-Yves Duran, que ele escreve sobre a realidade do bordado na Europa, e ele diz que na enciclopédia de Diderot e Alembert, desculpa a pronúncia, gente, que isso já no século XVIII, ele fala que não é encontrada a palavra brodeuse, ou bordadeira, mas somente a palavra brodeur, bordador, desculpa, no masculino. E ele diz também que já em Sevilha, no século XV, até meados do século XVII, haviam em Sevilha, na Espanha, apenas 10 mulheres oficializadas, hábeis no labor do bordado, diante dos 350 bordadores que eram oficialmente chamados de bordadores e que tinham esse ofício. E aí as guildas, né, que eram associação de pessoas com interesses comuns, como os artesãos, que tinham o objetivo de regularizar as profissões e os processos de produção artesanal e de manter esses padrões em alta qualidade, e também fazer negociações eficientes, essas guildas de bordadores na Europa, elas eram formadas no século XVI exclusivamente por homens, e que trabalhavam com materiais muito valiosos, tipo ouro, né? E por isso o bordador, ele era uma pessoa com muitos recursos financeiros. E isso só começou a mudar, segundo a Maria do Carmo Pereira, por volta do século XV, quando algumas técnicas, né, foram difundidas por esses bordadores para as mulheres,
Mas aí elas estavam bordando interiores domésticos dentro das casas delas. E elas só podiam usar fios que fossem menos valiosos, como linho e algodão. O Jean-Yves Duran, ele fala que no início da época moderna, o bordar visível, público, espetacular, ostensório e caro, simbolicamente e economicamente valorizado, ele era produzido por homens e destinava-se à decoração de vestes, né, das elites sociais e religiosas, produzindo acessórios têxteis usados em cerimônias políticas ou litúrgicas. E ele também fala que a imagem de quem lidava com os fios começou a mudar a partir também da imagem da fiadeira e da tecelã com a mitologia, onde tem essas histórias das moiras, né? Então, em oposição aos bordados para fora, que eram feitos pelos homens, existiam os bordados para dentro, que eram aqueles produzidos pelas mulheres, que também tinha apenas um uso doméstico, então de bordar roupas, bordar toalhas, fazer ornamentos para os materiais têxteis que ficavam em casa para decoração e para enxoval. Então, apesar dessa lenta feminização da profissão, hoje, a maioria dos designers de moda do século XXI, eles ainda são do sexo masculino. Então, quem assina essas coleções de moda que vão em grandes desfiles, por exemplo, São Paulo Fashion Week e tudo mais, normalmente são homens, né, ocultando o trabalho feminino de bordar. Além disso, mesmo que as mulheres sejam as responsáveis pela realização de grande parte dos bordados, a maioria dos riscos que as mulheres bordam é feito por homens. Eles são responsáveis por determinar o que será bordado. E segundo a Maria do Carmo Pereira, o que chama no Brasil atenção já é a figura da bordadeira feminina, mulher, e não do bordador. E a língua portuguesa, ela aceita essa palavra, esse substantivo, apenas no feminino. Então, se a gente digitar em algum programa de texto a palavra bordador, ele vai aparecer como um erro ortográfico, porque ela não está grafada no dicionário, no nosso dicionário de língua portuguesa. E a Maria Pereira do Carmo, ela continua dizendo que os trabalhos com linhas e agulhas, como crochê, bordado, tricô, tecer e fiar, eles serviram muito à domesticação das mulheres, né? Que elas tinham um espaço de limitação interno da casa e que, além disso, as pessoas diziam que para trabalhar com esses fios e com essas linhas era preciso ter ternura, paciência, sensibilidade, doçura, persistência e competência, que eram características que eram dadas às mulheres como pré-requisitos e para quem quisesse trabalhar com esses fios também. E ela continua dizendo que ainda no século XX, por exemplo, a expectativa dos pais em relação às filhas é que elas deveriam estar prontas para procriar, criar galinhas, coser, lavar e fazer obras com linhas e agulhas. Fazendo uma volta no tempo, desde o período colonial, com a Instrução 1827, que foi a primeira lei educacional do Brasil, já se instituiu que os meninos e meninas eles deveriam estudar de forma separada, segregados, então, ambientes escolares para os meninos e ambientes escolares para as meninas, e que os currículos deveriam ser diferentes. As escolas femininas deveriam ensinar uma matemática limitada e também prendas, né, que serviriam à economia doméstica, como corte, costura e bordado. E aos meninos deveriam estudar marcenaria e outras atividades que não trabalhassem com linha e agulha, com outros materiais. Só que na década de 1960 teve uma mudança no regime escolar, né, na reforma do ensino brasileiro, a partir da revisão e reelaboração dos currículos nas escolas normais e primárias, para inserir uma educação mais tecnicista. E aí, as matérias de artes manuais foram excluídas das escolas, e em substituição dela foi inserida a educação artística. Existe uma psicoterapeuta e historiadora
britânica que se chama Rosika Park. E ela diz que essa divisão sexual que atribui a costura à mulher está inscrita nas nossas instituições sociais. E ela diz ainda que na década de 1970, os professores ainda tentavam direcionar tanto meninos, direcionar os meninos para a carpintaria e as meninas para o bordado. Mas que no ensino secundário, essas diferenciações, elas eram extintas. E ela aponta ainda que o bordado tornou-se inextricavelmente associado a estereótipos de feminilidade, e ainda existia uma convicção de que a feminilidade é natural da mulher e não um produto social e psicossocial. E ela critica essa construção. Aqui no Brasil, em 2005, existiu uma pesquisa de informações básicas municipais, e nessa pesquisa, eles encontraram, pela primeira vez, eles foram ver quais eram as atividades artísticas e artesanais realizadas no Brasil, e eles detectaram que em 75% dos lares brasileiros, a principal atividade realizada em todos os municípios brasileiros era 75% o bordado. Então, ele ainda ocupa esse espaço gigantesco nos lares brasileiros, sendo a principal atividade artesanal. E ainda executado por mulheres. Para finalizar esse trabalho, eu vou trazer aqui dois homens da história do Brasil, que foram bordadores, e que a história deles foi ressaltada de forma diferente. Então, a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos Inconfidentes Mineiros, né? E a escritora Cecília Meirelles fala sobre ele num texto que ela escreve, que se chama O Romanceiro da Inconfidência, que é um poema. E ela diz assim: aqui esteve o noivo, de agulha e dedal, bordando o vestido do seu enxoval. E aí é interessante, né, como várias mulheres fazem isso, bordam os vestidos do seu enxoval. E a Cecília Meirelles vai escolher um homem para enaltecer essa atividade, como se ela fosse uma coisa muito diferenciada, como o homem bordar fosse algo esplendoroso, enquanto a mulher bordar é uma coisa comum. E a gente tem uma outra situação, que é do João Cândido, que era um marinheiro negro do Rio Grande do Sul, líder da revolta dos Chibatas, que aconteceu em 1910. Ele também era um bordador. E o historiador José Murilo de Carvalho, em 2021, ele escreve um livro sobre ele, e ele conta que nenhum biógrafo da vida do João Cândido e nenhum estudioso dessa história da revolta menciona essas habilidades dele, do João Cândido, como um bordador. Então, nas palavras do historiador José Murilo de Carvalho, ele diz: João Cândido sabia bordar e, sem dúvida, aprendeu a arte em sua vida de marinheiro. E aí ele questiona: por que ele nunca mencionou essa sua habilidade nas inúmeras entrevistas que deu? Então, meu questionamento final aqui com esse artigo é: essas histórias do João Cândido e do Tomás Antônio Gonzaga, elas não são comumente retratadas em textos, né? Sejam eles acadêmicos, sejam eles históricos, sejam eles literários. Não são encontradas também no nosso dia a dia. A imagem que se tem atualmente, no século XXI, aqui no Brasil, em relação ao bordado, ao tear, ao crochê e ao tricô, é ainda de serem praticados por mulheres ou crianças, sempre pessoas do sexo feminino. E aí eu jogo uma provocação. Como que a gente pode mudar isso? Como que, ao trazer os homens para essas atividades, a gente pode trazer isso de uma forma natural e não como uma forma extraordinária e supervalorizando esses homens? E aí, se você quiser continuar conversando comigo sobre esse assunto, está aqui meu e-mail, foto, que é a palavra em inglês, PHOTO.juliamariano@gmail.com. Será um prazer conversar com vocês sobre esse assunto.